Boa noite, que a paz do Senhor esteja conosco e que possamos dar início a mais esse evento. Que assim seja. Estava tentando aqui no meu notebook, mas não deu certo. Vamos pelo celular. Oi, Yara, boa noite, tudo bem? Vamos já começar com o nosso capítulo 26. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Oi, Silvani, boa noite, tudo bem? Eu estou tentando aqui ver se eu consigo fazer pelo notebook, mas está dando um probleminha aqui, não sei o que ocorre. Se não conseguir, vamos aqui pelo celular mesmo. Não sei o que passa, mas eu vou desistir do notebook. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certinho? Podemos dar início? Então tá. Bom, boa noite a todos, que possamos aproveitar este momento com bastante carinho. A gente está quase finalizando o nosso Evangelho e na próxima segunda-feira, quando estaremos lá na nossa casa, coincidentemente nós vamos ler o último capítulo, que é o 27, Pedi e obtereis, que provavelmente sou eu que vou fazer. Mas o penúltimo capítulo que nós fizemos na segunda-feira, que foi a Vanice, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente, é um capítulo interessante. Ele é voltado mais assim para a credibilidade, tanto daquele que fala, daquele que se coloca como médium, como se coloca como um pastor, como um padre, e aquele que está do lado oposto da credibilidade, de confiar naquele que está falando. E esse capítulo, ele tem ele é bem voltado para as questões espiritualistas. O dom de curar, preces pagas, mediunidade gratuita, mercadores expulsos do templo. Eu vou tentar fazer um resumo desse capítulo para que a gente possa ter a oportunidade de talvez de nós conseguirmos aí responder e interagir com algumas questões. Ele é um capítulo que já pelo título, dai gratuitamente o que recebesses gratuitamente. O que ele quer dizer com isso? Que jamais alguém que se predisponha em nome de Deus fazer algo e cobrar de alguém o dom que Deus lhe deu. Então, o dom de curar. Alguns médiums, algumas pessoas, não só médiums, mas pessoas, têm o dom de fazer, de poder ajudar as outras pessoas através das energias, né? Aquele que se posiciona como médium, ele talvez não seja um curador, não seja um médico, ele tem a boa vontade e a fé dele. E para isso ele usa a sua energia. E esse é o dom. É uma energia que vem da própria pessoa ou que ele adquire no decorrer de um determinado período. Mas ele adquire essa energia através da sua conduta, da sua moral. Ele consegue, às vezes, pela palavra, ele consegue posicionar a sua mão, fazer com que as pessoas reajam àquela energia. E isso é um dom que Deus deu para que essa pessoa possa levar algo de bom para alguém.
É lógico que ele sozinho não consegue absolutamente nada. Se ele for um médium que tem ali se aproximado, um espírito médico dele, quando há essa aproximação, a união se torna melhor ainda, porque une a questão espiritual, que é a questão do médico espiritual, que se une com o médium na Terra. E essa ligação, ela traz benefícios, ela pode ajudar muitas pessoas a se tratarem, a se cuidarem, a se beneficiarem. Mas como a gente sempre diz, milagre não existe. O milagre quem faz somos nós mesmos. O milagre ele é realizado através da minha fé, da minha vontade. Aquele que se posiciona como médium, como curador, ou com que ele tem ali algum poder de cura, ele exerce isso de uma forma gratuita. Ele não pode jamais curar, perdão, ele jamais pode cobrar um centavo de quem quer que seja pelo ato que ele faz. Porque ele fez curso? Não. Ele pagou alguma coisa para conseguir adquirir isso de Deus? Não. Ele recebeu gratuitamente esse dom. Se ele recebeu gratuito, ele tem que fazer o bem gratuitamente. E geralmente essas criaturas trabalham numa casa espírita, podem trabalhar numa igreja, podem trabalhar num templo católico, messiânico, não importa. Por quê? A mediunidade não é privilégio somente de espíritas. Ela é um dom que Deus deu independente da religião ou da doutrina que esta criatura siga. Então muitos, às vezes, não sabem que tem esse poder nas mãos. E muitos usam de forma equivocada, muitas vezes, esse dom que Deus lhe deu. Outros, quando você está de uma forma positiva, plena, você usando usando a conduta de caridade, de amor, o espírito que está do seu lado, que está do lado, ele vai continuar e vai cada vez fortalecer mais um ao outro. A partir do momento que eu começo a mudar os meus pensamentos, a partir do momento que eu queira ganhar algo em prol desse tipo vamos supor, de procedimento que eu tenha, o que acontece com esse espírito que está do meu lado? Ele se afasta. Mas aí a gente fala, poxa, mas ele se afastou, mas ele continua tratando, continua falando sim. Se afasta aquele médium, aquele espírito de luz, e se aproxima um espírito que talvez esteja ali querendo zombar e queira se aproveitar do momento. E por infelicidade ainda, esse espírito, ele sabe muitas coisas. Quando, assim, um exemplo, muitas pessoas buscam às vezes cartomantes, curadores e tudo mais. A cartomante, ela tem uma mediunidade muito boa, ela tem o poder. Só que ela se desviou no dom que Deus lhe deu. E começa a cobrar daquilo que ela faz. Aí ela, como eu disse, aquele espírito que estava do lado dela de luz se afasta. E aproxima aquele que está querendo zombar, que está querendo se aproveitar do momento. E esse vai cobrar muito dela e daqueles que com elas estão tratando. Porque o espírito, não, aquele que não é de luz, ele sabe muito, até mais daquele que tem luz. Ele sabe tudo, conhece tudo, ele sabe as nossas imperfeições e eles podem dizer muitas coisas. A gente fala, pô, você viu, nós falamos naquela cartomante lá, a mulher lá falou tudo que eu queria ouvir. Falou tudo que eu queria ouvir. E isso nós temos que tomar muito cuidado, porque a gente está ouvindo alguém que talvez esteja num determinado momento falando algo que você queira ouvir. Está te caminhando até para fazer uma determinada... Porque a cura, como eu falei,
A própria cura, ela vem de dentro de nós. Se esse espírito usa desse artifício, desta artimanha, para te incentivar, ele vai conseguir. Ele vai fazer o que ele quer, mas ele vai te cobrar. Ele vai cobrar de você, vai cobrar do médium que está ali se posicionando. E aí ele começa a te colocar, fazer um monte de coisa, começa a pôr minhocas na sua cabeça e você vira um escravo de tudo que você vai fazer daquela criatura que está ali. Se você vai arranjar um emprego, não, eu vou primeiro lá o cara que eu acredito, ele que vai me guiar. Se eu tenho alguma coisa, eu vou lá para ele me ajudar. Então a gente acaba virando um escravo daquela criatura. E aí ele começa a te pedir certas coisas meio complicadas para a gente fazer. Então é ruim para aquele que se posiciona como médium, como curador, como representante de Deus, porque ele não está cumprindo o que lhe foi determinado ou antes mesmo dele encarnar. Aquele que está do lado, que está acreditando, está sendo enganado. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque se nós nos depararmos com alguém, algum ser que se posiciona como médium, como qualquer que seja, e começa a falar tudo que você quer, tudo que você quer ouvir, desconfie. Porque a gente pode ser que nós estejamos sendo enganados nesse momento, porque ele está usando de um bem que foi lhe dado gratuito, está ali te enganando. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que prestar atenção naquilo que é dito, se está baseado em algo realmente importante, se está, por exemplo, quando a gente coloca a nossa palavra, não, quando a gente explica ou tenta interpretar as questões deste capítulo ou do próprio Evangelho, nós que nos posicionamos para isso, nós temos que seguir 99% do que está escrito lá, e uma interpretação da nossa parte para ajudar. Então que nós tenhamos muito cuidado e ouvir bem, não acrediteis em tudo aquilo que foi-lhe dito. Sempre desconfie, sempre tenta verificar se aquilo que está sendo colocado para você não está lhe enganando. Alguma porção milagrosa, alguma receita, precisa tomar muito cuidado com isso, porque a gente pode acabar tomando medicamento, fazendo coisas que não devem e sendo enganados por esse tipo de pessoas. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Boa noite a todos e a todos. Celeste Souza, Guimarães Viana, Brumado, Bahia. Deus abençoe. Seja bem-vinda, Celeste. Achei que fosse uma pergunta. Então, continuando, o nosso vídeo aqui está aí na Bahia. Parabéns, muito bom, muito obrigado pela atenção de vocês. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Saber aonde nós vamos, em que casa você vai. Se lá começarem a te cobrar alguma coisa, desconfie, porque não é um lugar de Deus, não é um lugar sério. Nunca esqueçam disso. Existem lugares, por exemplo, nós próprio lá da Casa Recomeço, nós temos que manter a casa pagando aluguel, água, luz. Então a gente promove eventos, nós criamos ali certas situações para pagar para o suficiente para que a gente tenha condições de manter aquilo em ordem. E ninguém da casa pode colocar no bolso um centavo sequer. Ai daquele que isso fizer. A consciência dele vai pesar e vai ter uma cobrança muito maior que a da espiritualidade. Então, tudo que se arrecada numa casa espírita séria, tudo que se arrecada em prol do próximo, para manter o lugar limpo, sadio, ali você pode ter certeza de que você está indo para um lugar abençoado, um lugar sério. Agora, se você perceber que há movimentos de dinheiro, disso, daquilo, saia, não fique nesse lugar, porque você pode estar sendo enganado
por aquelas pessoas, tá certo? Aí me perguntaram um dia, por que que existem padres que vivem, né, financeiramente, ou pastores que recebem, têm dinheiro. Esse tipo de posicionamento desses profissionais é porque eles fazem da função um trabalho. Então, eles deixam a vida deles profissional, eles não trabalham e vivem única e exclusivamente em prol daquela casa, vivem única e exclusivamente para atender. Então, a vida dele é atender ao próximo. E aí sim, se ele está, porque ninguém pode sobreviver, com certeza, sem ter algo financeiro, porque nós estamos, obviamente, num planeta onde nós precisamos de bens materiais, mas precisamos avaliar de que forma esta pessoa está arrecadando esse dinheiro. Se for para manter ele ou a sua família dentro de padrões de humildade, talvez, não de riqueza, a gente pode interpretar como um ser sério, que ele está realmente sendo um mensageiro de Deus. Nós da casa espírita, geralmente, todos, a maioria, a maioria que eu conheço são pessoas que têm uma função fora da casa e se dedicam à espiritualidade, se dedicam à caridade, que é o nosso caso lá. Então, isso nos fortalece para que a gente continue fazendo a caridade, para a gente não misturar essas questões de receber por aquilo que está fazendo. Então temos que tomar cuidado, tá certo? Aqui vem depois as preces pagas. Isso aqui é Lá na época de Jesus, era comum os fariseus chegarem para aqueles que ali se posicionavam nas sinagogas, que estavam ali se dizendo, assim, eram pessoas inteligentes, pastores inteligentes, e eles se diziam pessoas que estavam ligadas com Deus, ligadas e através dele, tudo aquilo que através dele, quem chegasse através deles, conseguiriam aquilo que estavam querendo. E obviamente que isso era uma falsidade tremenda, porque eles cobravam pela prece, né? Então a pessoa chegava lá, olha, eu quero que o senhor me reza aí 3 Pai Nosso, 5 Ave Marias, e pagava para ele. Vocês acham que isso tem algum efeito? Nenhum. Nenhum, isso já não tem efeito nenhum. Porque, como a gente vai aprender no capítulo seguinte, a prece, ela é uma prece que sai de nós. Quando nós nos elevamos ao Pai, não precisa ter intermediário. Eu chego até ao Pai através de uma prece, me posicionando, conversando com o Pai amado que nós temos, através do pensamento, e não pagando para fazer orações que eram o que eles faziam para arrecadar dinheiro. Então, hoje, se nós colocarmos isso, se nós trouxermos para a nossa atualidade, a gente vai ver que existem pessoas fazendo a mesma coisa, querendo, usufruindo do seu dom que Deus deu, às vezes o dom da palavra. São pessoas que te envolvem, que te sabem conversar, que sabem conduzir, eles te envolvem e você cai na armadilha. E você começa ali. Então ali, naquele momento, quando Jesus e quando esse capítulo fala das preces pagas, nós, para melhor entender o quanto nós temos que ter, nós entendermos a seriedade daquele que nós estamos depositando o nosso amor. Porque muitos de nós, por ignorância, por necessidade às vezes, porque quando a gente está num problema muito grave, a gente se deixa levar por muitas criaturas. A gente acaba sendo levado por isso. E às vezes a gente acaba
pagando, a gente acaba fazendo olha, eu faço o que for possível, mas salve a minha vida, salve a minha filha, faça algo nesse sentido. Então nós não devemos cair nesta armadilha. Se eu estiver numa situação difícil, num momento difícil, procure alguém honesto, alguém que você tenha confiança, mas ouça primeiro o que essa pessoa vai dizer, se tem seriedade ou não, se está baseado em situações que são verdadeiras, porque às vezes alguém vai te falar algo que você não quer ouvir, que é aquilo que a gente muitas vezes não gosta. Às vezes você vai buscar a palavra de alguém e a pessoa fala, pô, mas você que tem que se tratar, você que precisa se curar. E você fica bravo, porque você bateu de frente lá, foi lá querendo ajuda, e a pessoa fala, quem tem que se ajudar é você próprio. E é aí que nós encontramos, nessas minúcias, o verdadeiro cristão, o verdadeiro parceiro, ou aquele que está se posicionando na sua frente para te ajudar. Aquele que está falando, está te ali, né, te acariciando, conversando com você aquilo que você quer, desconfie. Desconfie, porque nem sempre aqui neste planeta nós somos sempre corretos. É mais fácil eu descobrir um erro no outro do que em mim mesmo. Mais fácil eu acusar alguém que está dando errado do que eu me considerar um errado. Então nós temos que tomar cuidado com isso. E aí nós temos que entender com quem nós estamos falando. Mercadores expulsos do templo. É mais um momento de Jesus que se posicionou quando ele ali determinou um templo de oração, um templo de fé, de caridade. E o que nós, naquele momento, ou aqueles espíritos, aqueles criaturas encarnadas naquela oportunidade da vinda de Jesus aqui no planeta, fizeram daquele templo um meio de comércio. É fácil, porque quando a gente põe ali algo que seja bom, que seja agradável, já entra ali aqueles que querem se aproveitar daquele momento. Querem se aproveitar das fraquezas daqueles que estão buscando algo para si. Então, ele se aproveita, se ele está se aproveitando, é porque tem alguém que está acreditando. Olha só, então nós temos que tomar, porque se eu desconfiar e não seguir, ou não seguir aquela pessoa, ele não vai ter para quem falar e nem vai ter quem vai receber para ele pagar, cobrar também. Se no templo que Jesus colocou, que lá seria um lugar de oração, de caridade, e estavam ali usando de comércio, ele, óbvio, usou da sua seriedade, da sua força e quebrou tudo. Ele usou de um poder ali de autoridade. Como vocês estão transformando o meu templo num templo onde aqui tudo que nós fazemos é amor ao próximo, é de doar, do amor, da oração, de fazer que a gente tenha um lugar apropriado para nós nos acolhermos, para nós nos suplicar, para nós termos uma conversa, muitas vezes, com Deus, conosco mesmo. E você imagina ali o pessoal te oferecendo ali, isso aqui é para o seu... Pega isso aqui, esse santinho aqui que é para tal pessoa, isso aqui é para tal pessoa. E isso a gente vai se iludindo com todo esse comércio que existe ao redor de um templo. Pelo amor de Deus, gente, não estou aqui de maneira alguma querendo criticar ninguém. Eu estou apenas colocando o que está no Evangelho. E às vezes a gente vai em alguns lugares que existe um comércio tremendo em cima daquilo. E onde a doutrina espírita, me perdoe se eu vou falar algo que muitas vezes as pessoas não gostam de ouvir, é que a doutrina, ela explica, ela dá para nós o entendimento de não acreditarmos em coisas que, por exemplo, eu vou pegar um santinho que foi ali, tá ali, eu beijo o santo, eu vou fazer uma série de coisas
que é como se eu estivesse colocando no metal toda a minha fé. E aonde está a nossa fé? Dentro de nós. Eu não preciso de nenhum recurso material para conversar com Deus. Eu não preciso de recurso nenhum para eu me tratar, para eu conseguir os meus objetivos. A oração, a prece, ela é gratuita. Não tem necessidade de eu gastar um centavo que seja para eu obter uma cura. Se eu quero uma cura, eu procuro algum lugar que possa me ajudar, que aquela criatura tem. Ele vai te fazer, ele vai te incentivar, ele vai te mostrar caminhos para que você próprio consiga os objetivos. E sem você precisar fazer nada que não seja o seu pensamento, você se coligar, você se posicionar perante Deus, suplicar ao Pai. Quando a gente ora, a gente não está gastando nada, gente. Então vamos tomar cuidado para que a gente não possa ser enganado, mesmo nestas condições. Mercadores expulsos do templo. Vocês tirem as próprias deduções de vocês. Se lá em 2020, 2000 anos atrás, Jesus usou da sua seriedade, do seu poder que ele tinha, ele acabou com todo aquele comércio. Dentro do templo, em volta do templo. Onde que vai ser? Quer fazer comércio? Não use a palavra de Deus em vão. Não use de artifícios de santificação através de algum produto, alguma matéria, água, não sei o que lá. A gente usa a nossa fé, o poder que nós temos em algo que nós aprendemos. Eu falei água aqui, mas existe uma situação que nós, através da energia, muitos de nós lá na casa, muitos de nós somos tratados com a água que a gente coloca ali uma energia para que ela possa ter um curativo, um auxílio a alguém. Mas aquele magnetismo que nós colocamos ali, se cientistas forem, ou pesquisadores, depois de magnetizado a água, vão perceber que a condição dela já se transformou, as moléculas se transformaram. Então aí é ciência, não é enganar. Então nós temos que separar uma coisa da outra. Um passe energético. O passe, ele não sai, você não está vendo nada lá, mas tá saindo que energia. Tem situações que são ciência, são situações que são aceitas e são lógicas de nós recebermos. Os chakras, a limpeza dos nossos chakras, são coisas sérias. E ninguém está falsificando nada ali. E jamais cobrando nada de alguém. Mas nós temos que evitar ao máximo de ser enganados com objetos, com palavras, com coisas que são aquilo que muitas vezes a gente quer ouvir, que nós não temos às vezes como alcançar. Tá certo? A mediunidade gratuita, que é o próximo subtítulo daqui. Esse subtítulo é a mesma, ele vai na mesma situação. Todos nós, como a gente bem o diz, somos médiuns. Todos nós temos condições de sentir, de presenciar. Cada um tem o seu grau de mediunidade. Uns na percepção, uns são na inspiração, outros no carinho, outros na palavra, outros... Enfim, a mediunidade se apresenta de diversas formas naqueles que se propõem a seguir esse caminho. E a mediunidade é da mesma forma, como eu já falei lá atrás, ela é de Deus, ela é um presente que Deus dá para aquela criatura. Então,
está ali, está presente. É um reconhecimento que nós colocamos, que nós temos do Pai. Se Ele me deu esse dom magnífico de graça, eu tenho que trabalhar de graça. Entenderam, gente? Por que a gente não deve ser, a gente não pode ficar sendo iludido por falsas promessas? O médium, ele é um instrumento da espiritualidade. Muitas vezes, nós, por questões até de vocabulário, eu digo, o meu mentor, eu tenho um mentor? O meu mentor é Chico Xavier, o meu mentor é Bezerra de Menezes. Quem sou eu para dizer que eu tenho um mentor? Eu tenho um companheiro que se uniu, que se coligou. Então, eu tenho um benfeitor, eu não tenho. Eu participo, esse meu amigo que está do meu lado, que está me ajudando. Então, nós não somos donos de ninguém da espiritualidade. Preste atenção, então a gente tem que tomar cuidado. Às vezes, por inocência. O meu mentor, a gente fala isso muitas vezes, eu tenho ouvido isso, e muito nas casas espíritas, mas não é por maldade. É aquele espírito que se aproximou, é o benfeitor, que não é meu, ele está se usando, ele está aproveitando a minha boa vontade para fazer a caridade a quem precisa. Numa cura, numa conversa, enfim, naquilo que você está se predispondo a fazer ao trem. Um palestrante, quando se trata de um palestrante estudioso, um palestrante sério, a palestra dele, gente, é ele conduzindo até determinado momento. Depois de algum determinado momento, a condução é feita por um amigo espiritual, um ser, um mentor que está do lado dele, que o faz intuir, que intui ele. Inspira, melhor dizendo, me perdoe, eu errei. Que inspira os seus pensamentos para aquele palestrante. Então, nós temos que tomar muito cuidado de nós não nos glorificarmos dizendo, o meu médico, eu curo, eu faço isso. Faz nada, gente. Nós somos apenas instrumentos da espiritualidade. Então, aquele que se posiciona de um lado de um médium, sério, ele vai colocar para você sempre o que você precisa, o que é bom para você naquele momento, mesmo que seja palavras que você não queira ouvir. Então, e essa mediunidade, essa mediunidade que é dada gratuita, ele tem que conduzir esta mediunidade como se fosse uma pérola, fosse um brilhante, e lapidar a luz do ensinamento, a luz do que fala o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o que a doutrina kardecista nos coloca como seguir exatamente, sem enganar ninguém, sem colocar alguém em risco, sem cobrar nada de ninguém. Então, se eu quero ajudar alguém, eu tenho que fazer por amor e nem por vaidade, gente. O médium, ele tem que cuidar muito do seu personalismo, da vaidade. É difícil, porque nós seres humanos, nós temos as nossas recaídas, mas nós temos que nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muito. Porque eu não sou dono de nada, eu não recebo nada. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu, então eu não tenho nada. Nem este corpo que eu tenho hoje me pertence. Eu pedi emprestado para o planeta Terra para eu estar neste corpo. O que é o meu espírito, é a minha alma, minha consciência. E o que eu levo é o quê? É o que eu tenho de bom na minha consciência. Nós não somos donos de ninguém. Quem é o dono de todos? É o Pai Maior.
Nós somos apenas, temos parceiros. Nós somos aqui criaturas médiums, somos criaturas que nos colocamos em ajuda do próximo. Essa é o fiel trabalho de um médium. Um médium, ele precisa se posicionar como ajudar alguém, fazer a caridade. E não querer nada para ele, querer para o bem dos outros. Esse é um médium que nós devemos seguir e acreditar. Já chegamos aí a 20 para as 9. Se vocês quiserem fazer algumas perguntas, seria interessante, né, dentro daquilo que a gente está colocando aqui, dentro desse contexto aqui, que é um contexto muito bom. É um texto, como eu disse, é um capítulo que mexe com a gente, mexe muito tanto com quem está de um lado como está do outro. Quem está de um lado? Sou eu. Eu estou me posicionando como um médium. Estou me posicionando como um palestrante. Eu estou me posicionando. Eu vou me preparar, eu vou estudar o capítulo 26. Então eu estou me posicionando para lhes passar o que está escrito aqui. Com as minhas palavras, tudo bem. Mas cabe a cada um de vocês saber se o que eu estou dizendo é verdade ou não. E como a gente faz isso? Vai lá ler. Vamos ver se esse cara está falando a verdade. Vamos ver se realmente ele está. E aí sim, no passar, quando você cria uma credibilidade com uma pessoa, aí sim. Mas são pessoas, são médiums sérios, são dirigentes sérios, são criaturas que realmente se doam em prol de outras pessoas, como ajuda, como caridade. Não caiam nas armadilhas que eu disse. Não caiam. Eu vejo, às vezes, aqueles, né? Eu faço união, eu arrumo casamento numa semana. Eu olho para aquilo e falo, acho que ninguém vai fazer isso. Gente, tá sim de pessoas que vão buscar esse tipo de gente para conseguir um casamento. Como são iludidos. Não, então a gente porque quando a pessoa está numa situação assim difícil, ela se predispõe a tudo. Mas é aí que a gente tem que tomar cuidado. É aí que a gente tem que orientar. Muitas vezes as pessoas não querem ouvir, mas fica a critério de cada um. A Celeste está dizendo que somos viajores buscando aprendizado por toda a eternidade. Eu vou aproveitar o que você colocou, Celeste. Somos viajantes. Hoje nós estamos viajando neste planeta. Somos viajantes na eternidade, exatamente. Estamos aprendendo neste instante, aprendendo a como nós vamos buscar a nossa excelência. E buscar a nossa excelência, indo para este capítulo, é ser esperto, é ouvir principalmente o que está sendo dito e acreditar, não 100%. Porque não sei se você, já falei várias vezes, existem pessoas que têm o dom da palavra. Deus deu essa mediunidade a uma criatura, isso é uma mediunidade, o dom da palavra é uma mediunidade. Porque ele conduz outras pessoas e ele se aproveita desse dom para levar as pessoas aonde ele quer. E muitas vezes ele conduz isso até a morte. No Jim Jones, acho que foi o Jim Jones, nos Estados Unidos, ele levou milhares de pessoas à morte, dizendo que a morte do corpo estariam se libertando de todos os males equivocados. Então ele, de uma forma errada, conduziu uma centena, milhares de pessoas a fazer uma besteira desse tamanho. Então, é óbvio que nós vamos ter pessoas que não vão aceitar o que eu estou dizendo,
vão ter pessoas que não vão aceitar o que você próprio pode estar dizendo, e nós temos que ter o respeito. Porque muitas vezes a gente só vai acreditar na hora que você caiu na enroscada. Fui enganado. Fui enganado por aquela tal pessoa. E muitos de nós, às vezes, cometem 2 vezes o mesmo erro, e a gente fala até que errar 2 vezes... Errar uma vez está certo, errar 2 vezes já é um exagero. Nós aprendemos muito errando. Quem de nós já não fez algo errado? E desse errado, a gente vai buscar o quê? A não errar mais. Para controlar as pessoas. É isso mesmo. Eu estou aqui, a gente está, né, de nós termos cuidado de não deixar as pessoas nos enganar, mas a gente, às vezes a gente não consegue ter, naquele momento, um discernimento lógico. Às vezes a gente acredita em tudo. Então, a gente precisa, às vezes, ajudar, precisa colaborar para que as pessoas entendam. Nem todos vão entender. Não vamos criticar. Se você conhece alguém que acredita e acha que o que está fazendo está certo, não vá brigar, não vá discutir, porque não vai adiantar. Ela própria terá que... Você pode dizer, olha, eu aprendi, eu entendi que o que você talvez esteja buscando não está nesta criatura. Às vezes a gente, de uma forma mais educada, mais branda, pode dizer, o que você está procurando está dentro de você, não está em buscar algo diferente. E a gente precisa tomar, e eu queria também fazer um posicionamento, porque quando a gente está com dificuldades, eu sei que a gente sempre procura alguém. Uma casa espírita, procura a igreja, procura para a gente ter essa pessoa, para que ela possa te trazer algo que você não consegue alcançar. Para isso, nós temos que acreditar naquela pessoa. Porque quando você se predispõe, vamos pôr um exemplo. Quando alguém vai na nossa casa lá, vai na casa Recomeço, chega lá com um problema doente, está lá com um problema sério, né? E ele vai se predispor a passar ali por uma consulta e por um tratamento. Na hora que ele está sendo ali analisado, olha, o seu tratamento, né? A gente até coloca isso lá na casa espírita. O seu tratamento, ele está vinculado à sua reforma íntima. Como assim? Para eu curar para você se curar desse mal, você mentalmente precisa tratar as suas reações psicológicas e as suas questões morais. Então ele te passa, ele está ali numa posição de te ajudar. E ele te posiciona para que você reaja dentro de uma situação que você vai ser tratado. Aí você vai falar, você precisa vir na casa espírita, não é só uma vez, ou vai na igreja uma vez só. Por quê? Às vezes uma doença que eu contraí, eu levei anos para que eu contraísse. E às vezes eu fui criando esta doença dentro do meu psicológico. E não é numa oportunidade só, eu vou na casa espírita. Eu vou lá, o médium foi lá, fez um passe, me deu a mão lá, fez uma oração, eu já vou sair de lá curado. Não. Não é assim que funciona. Você vai numa casa espírita, você vai ser recebido, você vai ser o médium que está lá se predispondo a te ouvir, ele vai te ouvir, vai lhe dar, ele vai energeticamente vai te ajudar,
e vai te receitar um tratamento. Um tratamento de passes e radiações, que são cientificamente constatado que é uma veracidade isso. Você trata o físico daquele que está procurando. E você vai tratar o espiritual daquela pessoa. Muitas vezes ela está precisando de ajuda, é espiritual. E quando a gente fala espiritual, é uma ajuda psicológica, é uma ajuda de incentivo, de acreditar, de ter fé, de acreditar nele mesmo. Então, ele vai passar a fazer o tratamento, o quê? O tratamento começa no ouvir as palestras. O que é palestra? É ouvir o Evangelho, ouvir aquele que está te dando os caminhos, te mostrando a verdade de como nós devemos nos comportar. À medida que você ouve a palestra, à medida que você ouve o Evangelho, você vai entendendo qual é a situação que você se encontra e vai te dando um fortalecimento para você superar aquela deficiência. Com o seu querer, a sua fé, com as energias que vêm do médium, das energias que vêm da espiritualidade. Por quê? Isso é possível também por Deus. Ele nos dá o médium, e a espiritualidade, os médicos espirituais estão aqui para nos ajudar também, fazendo-nos tratamentos com o que a gente... Mas precisa haver o quê? Uma união de fases, precisa ter uma união. Eu quero, eu aceito, eu acredito. Não é chegar numa casa, você não acredita em nada e está lá só para ver se realmente se é verdade ou não o que vão fazer com você. Se você recebeu na hora, muito que bem. Se não recebeu, já não acredita mais. Então, você vai passar por esses crivos, você vai passar por essas etapas dentro de uma casa séria, dentro de um centro, de uma igreja séria, não importa o que seja, aonde você tiver confiança de ser tratado. Você vai na igreja, você vai ouvir a palavra do Padre, vai ouvir coisas boas, vai ouvir coisas que te enche o coração, que enche a alma de esperança. Isso é um tratamento, te fortalece. No nosso caso, vamos na casa espírita. Você vai ouvir a palestra. Tem uma diferença que nós acreditamos e cientificamente comprovado. Vamos fazer passes que vão tratar o corpo físico e principalmente, gente, o tratamento espiritual, ele se inicia no perispírito, no espírito. Porque toda doença que é contraída, ela se instala primeiro no perispírito. Do perispírito, ela se transforma, ela migra para o corpo físico, através do sistema nervoso. Então, o perispírito é uma massa bem fluídica, que nós nem conseguimos enxergar. Espiritualmente, eu começo a atuar naquela região, tá certo? Eu vou tratar a causa da doença e não a doença. Eu vou combater a causa da doença espiritualmente. Feito isso, hoje já é possível, através da boa vontade, das energias de alguns médiuns, após você conseguir tratar o espírito, começa o tratamento na carne. Então você tem um alívio. Existem cirurgias espirituais que a gente ouve e que realmente elas acontecem. E aí você começa a juntar as fases da sua cura. Estou me tratando emocionalmente, reforma íntima. Eu acredito. Vou tomar aquela água transformada que foi colocada mediunicamente, espiritualmente ali, energias para você ingerir para o seu corpo físico. Porque é uma forma de tratar matéria com matéria. Então a água ela é um condutor de energia. Você deposita na água energia que você
bebe. Quando eu falo a energia do alimento que nós comemos, eu vou comer um vegetal. Naquele vegetal tem a energia da terra, a energia celestial. O que eu faço? Eu absorvo, eu como o alimento e a energia. Quando eu estou me tratando num processo de água, a água é um condutor energético. Eu pego aquilo, o médium, a espiritualidade, coloca naquela água fluidos, magnetismo. Que o fluido é mais fluido, já está dizendo, ele é uma energia mais celestial. O magnetismo, ele é mais do próprio médium, que deposita ali uma energia mais densa, que vai trabalhar no corpo físico. A energia fluídica vai tratar no espírito. Então, como é que algumas pessoas acreditam que vá num lugar para receber uma cura no mesmo dia? Isso não existe. Você entra numa casa, eu tenho ali, já tivemos várias pessoas que chegaram, assim, terrivelmente mal, saíram maravilhosamente bem. Por quê? Porque energeticamente tirou-se daquela criatura tudo aquilo que estava condensado, preso, escuro. O médium mais a espiritualidade trabalham com a limpeza dos chakras. O que ele fez? Ele recolheu aquelas energias escuras, jogou fora e colocou energias novas no seu corpo. Você se sente maravilhosamente bem. Muitos dos assistidos que vão numa igreja, numa casa, vamos falar na casa espírita, que é o nosso meio. Vai na casa espírita, se sente bem, aquilo flui maravilhosamente bem. Ele chega ruim, ele vai ali ouvir a palestra, já começou o tratamento espiritual. Entra na sala de passe, recebe o passe, tira as energias. E aí, quando ele sai, ele fala, nossa, que delícia, que coisa maravilhosa. E aí ele acha que já está curado e não volta nunca mais. Não, porque o tratamento, ele tem um processo de cura, sim, depende de mim, da minha assiduidade, da minha frequência, do eu querer, do eu acreditar numa casa espírita séria. Então, são fatores que eu tenho que seguir. A minha boa conduta. Não adianta eu chegar lá, olha, eu estou com dor no estômago, chego em casa, bebe, fuma, come exageradamente coisas que não servem, não vai resolver nada. Você tem que ter disciplina pessoal, até para comer, disciplina para tomar um banho, disciplina para ir numa casa espírita. Voltando para a casa espírita, quantas criaturas que chegam lá uma vez e não voltam mais? Que cura. Aí ela fala, não, aquele pessoal lá não é bom. Aí ele vai lá na curandeira, lá, não, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ele mexe com a sua consciência, ele mexe com a sua credibilidade. Não, você vai fazer ali você vai gastar 100 mil reais para, sei lá, para fazer algo doido. Você depositou tudo isso e confiou que aquilo que você vai fazer vai dar certo. E aí dá certo. Às vezes dá certo, porque você acreditou que aquilo daria certo. Então é o seu eu que faz isso. E não algo que foi lhe dito para fazer. É o seu eu. Então, quando a gente está ali diante de um mentor, diante de um médium, diante de uma casa espírita, nós temos que entender o propósito daquela casa. Primeiro, entender se é um tratamento espiritual, fortalecimento psíquico, emocional, se ele está lá para tratar também das deficiências físicas, e eu vou me encaixar, eu vou me envolver com aquela depois de ter certeza de que aquele lugar é sério. Depois de ouvir, de observar, de ser inteligente, de não ser enganado. E aí sim eu deposito a minha confiança naquele lugar. Eu vou depositar a minha confiança 10%. 90%
É você quem transforma. É você que age. É a tua fé, é o seu eu, é o seu íntimo que reage a tudo. Por quê? Se você está ali ouvindo ouvindo a uma oração, está ouvindo ali a palestra, aquilo está mexendo com você. E se você realmente acreditar naquilo que está sendo dito, de se posicionar e falar, eu preciso mudar, uma coisa simples, que eu até brinco com isso às vezes, e eu me enganava. Eu diria assim, mais jovem, a gente pegava o carro e ia trabalhar, e era quase 2 horas de trânsito. E você, obviamente, ali leva fechada, xinga, briga, tal, não sei o quê. À noite, quando eu ia para o centro, eu parecia um anjo. Não, eu estou indo para o centro. Eu não posso xingar ninguém. Eu tenho que me comportar direito. Aí teve um momento do meu discernimento. Falei, quem eu estou enganando? Quem eu estou envenenando durante o dia? Eu mesmo. Eu mesmo. Então, se eu tenho que acreditar naquilo que eu estou ouvindo, nas preces, nas orações, no Evangelho, que diz, pô, mantenha calma. Não faça ao outro que não queira para si próprio. Eu vou fazer isso só quando eu vou para o centro? Não. Eu vou fazer isso quando eu vou para o trabalho, eu vou para a feira, eu vou para o teatro, eu vou para o cinema, não importa. A minha conduta, daquilo que eu estou aprendendo, eu tenho que aplicar conscientemente. Gente vai falar para mim, pô, mas isso é difícil, é duro. Não, não. A gente sempre cai nessa bendita dessa negatividade. É difícil, eu ainda não consegui chegar a isso. Eu ouço isso constantemente, de amigos, de pessoas e até de familiares. Ainda não chegou o meu momento. Se alguém estiver me ouvindo, depois eles vão me bater. Mas, poxa, vai numa casa espírita, vai em algum lugar. Acho que sai um pouquinho lá. Vai num lugar, vai. Não, mas eu ainda não estou preparado. Ainda não chegou o meu momento. E vai adiante. Eu vou na casa espírita, falo para eu perdoar o meu inimigo. Ah, não, isso eu não, né? Não é legal isso, não posso acreditar nisso, porque é muito difícil. É aí que nós começamos a transformar a nossa moral. É aí que a gente começa, ninguém vai virar anjo, ninguém vai ser esse tipo de pessoa ainda neste planeta. Mas a partir do momento que você acredita que você vai mudar, a partir do momento que você acredita que o Evangelho é algo que te traz benefício, que é sério, científico, tem uma lógica, eu vou acreditar nisso. A partir do momento que eu desacreditar e ver que estou sendo enganado, eu tenho que me retirar. Mas eu, particularmente, na doutrina espírita, já faz mais de 40 anos que eu estou nela. E eu adoro, porque eu nunca encontrei uma coisa que eu li dentro da doutrina que não é verídico. Nunca eu consegui, eu já li 10 vezes o Evangelho. Cada vez que eu o leio, eu aprendo diferentemente, eu consigo absorver algo bom para mim. Então, é algo que eu posso acreditar e algo que eu vou confiar. Isso não custa nada. Não precisa eu ter nenhum bastão de pirim-pim-pim para que eu possa acreditar, eu possa me curar. Então, que esse capítulo, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente, ele tem uma profundidade muito grande dentro do nosso crescimento. Ele tem uma profundidade muito grande de eu acreditar em quem? Não me deixar ser enganado, de ter uma pessoa realmente que eu possa confiar, de às vezes conversar, trocar uma ideia. Ele às vezes pode te trazer benefícios, às vezes um sorriso, um abraço de um médium, um abraço de um amigo fiel que você confie, ele vai te trazer benefícios porque é por amor, não é por interesse. Aí, ó, uma coisa que se você abraçar alguém por interesse, vai ter algum significado isso? Somente o interesse, não vai te trazer benefício nenhum.
aquele que você abraça e sente uma energia gostosa que está sendo transmitida a você, confia. E aí sim é bom. Esse você pode confiar. Mas é no sorriso, nos momentos que você está precisando, ele vai te olhar nos olhos, vai te receber bem. E é assim que nós temos que compreender e sermos, esse que nós falamos, somos viajores buscando aprendizado por toda a eternidade. E é isso que nós vamos. Ainda somos um pouquinho ainda, meio que, me perdoe, ainda pequenininhos para entender muita coisa que significa a eternidade. Porque além do nosso planeta existem muitas informações, muitos segredos, muitas notícias que para o nosso tamanhinho aqui do nosso conhecimento nós não vamos compreender ainda. Como Jesus colocou há 2000 anos e nós não entendemos até agora algo tão simples. Estamos lutando aqui, nos pelejando para conseguir entender o que é perdoar alguém, não maltratar alguém. Depois de 2000 anos, mais de 2000 anos, então ainda nós temos que olhar e falar, puxa vida, eu tenho que ser humilde e dizer, eu sou um pequenininho e quero aprender. E ainda eu tenho a eternidade para eu descobrir. Mas para eu alcançar essa eternidade, para eu ser um viajante de buscar planetas mais evoluídos que o nosso, primeiro eu tenho que aprender a conviver no meu planeta. Primeiro eu vou ter que estudar, primeiro eu tenho que praticar, primeiro eu tenho que entender que um cidadão chamado Jesus veio nos mostrar, veio nos dizer a verdade. Um cidadão maravilhoso como Allan Kardec, que veio com uma missão maravilhosa de esclarecer, porque Jesus nos passou as informações e nós arrasamos, nós complicamos tudo. Então Allan Kardec veio e falou, gente, o que Jesus fez, vamos ouvir a espiritualidade, esses irmãos que chegaram e falaram, olha, a verdade é essa, a verdade que muitos estavam escondendo, hoje é essa. E só vai depender de nós de crescermos, de nos despertarmos, de nós nos desprendermos da nossa condição física idiota que nós temos, egoísta, de não querer acreditar que eu posso perdoar alguém, que eu posso me colocar na posição de outro, que eu posso perdoar um inimigo, porque isso é egoísmo, é a sociedade que nos faz isso. Eu vou pagar você com a mesma moeda que você me deu. Está errado, não é assim que a gente vai aprender, não é assim que nós vamos evoluir, e não é assim que nós vamos alcançar aquilo que todos nós estamos sem saber, estamos aprendendo. O planeta é um grande hospital, o planeta é um grande círculo que nós estamos ali aprendendo, estamos ali, ó, o que é isso, o que é aquilo, como faz aquilo, e aos pouquinhos vão colocando ali no tempero da gente, lá, joga um pouco de sal, isso é sal, joga um pouco de azeite, que delícia, mas antes eu comia cru isso. Então o kardecismo, Allan Kardec, o Evangelho e outros livros, livros que realmente são verdadeiros, isso é o verdadeiro, é aquilo que a gente tem que seguir, caminhar. Vamos pensar um pouco nisso, né? Vamos entender o que Jesus quis dizer, vamos entender qual é a nossa condição hoje, o que eu preciso, tirar todas aquelas coisas idiotas que nós tínhamos de credibilidade em coisas impossíveis de acontecer, de situações que a gente estava ali impregnado, que não queriam que nós conseguíssemos entender. Quem realmente quiser sair de uma ignorância, me perdoe, para nós sairmos de uma ignorância e alcançarmos outros patamares, nós temos que nos libertar das amarras, das informações equivocadas que nós tivemos, daquelas crendices erradas que nós tivemos, e usar o que nós temos de melhor, o nosso amor, a nossa fé, a nossa credibilidade, de eu querer ser
superior. Não deixar, como eu sempre falo, que nada me impeça do meu crescer, nada obstrua o meu crescimento espiritual e material. Nada nesse mundo vai se transformar num monstro que vai me derrubar. Eu vou ser grande para destruir aquele monstro. E desse jeito, desta forma, nós jamais vamos deixar que os maus pensamentos, que as benditas dos medos que nós estamos criando, de outras coisas que nós estamos absorvendo, nos destrua, nos faz reduzir. Nós temos que crescer, temos que estudar, temos que compreender o significado de tudo que está nos envolvendo, até das energias que nós não conseguimos entender e está ali do nosso lado, dos porquês das coisas, do entendimento lógico que a doutrina nos dá, da vida após a morte, da reencarnação. Outra coisa, gente, até hoje, quantas pessoas duvidam da reencarnação, algo tão notório, tão óbvio para todos nós, e nós ainda continuamos ali. Só que cada um, como a gente disse, nós temos que respeitar cada momento de cada um. Cumpre-nos esclarecer, cumpre-nos informar, cumpre-nos mostrar o caminho que é o correto. Acredite aquele que quiser, cada um tem o seu discernimento. E nós não podemos brigar com ninguém por isso. Mas não é por isso que eu vou deixar de falar o que eu estou estudando. Não é por isso que eu vou deixar de falar, de acreditar, da credibilidade na doutrina kardecista. Eu jamais vou deixar, porque eu confio de corpo e alma e sei que realmente esse é um caminho correto. Mas não é um caminho louco, é um caminho doido eu querer amar alguém? É um caminho doido eu perdoar alguém? Não, gente. É simples demais. Nós é quem complicamos tudo. Nós é que dificultamos tudo o que nós temos pela frente. E que a gente possa ter esses ensinamentos, eu que estou falando, vocês que estão ouvindo, e outros que vão nos ouvir, não sei até onde, de crescer, de evoluir, de entender tudo isso que nós estamos passando, essa bendita desta situação, desta doença que está deixando nós todos aí medrosos. E repito, a gente tem que tomar cuidado, com certeza, mas não deixar que esse monstro seja maior do que ele já é, que nós vamos vencer, acreditar nas reações científicas do nosso pensamento, do positivismo, acreditar na espiritualidade, ela é existente, eles querem nos bem. Eles estão nos dando caminhos, sinais para nós progredirmos. Isso que está acontecendo conosco são apenas situações para nós entendermos, para nós compreendermos. Se nós friamente compreendermos que um momento desse vai tirar vidas, vai. Por que está tirando vidas? Deus é tão ruim assim ao ponto de nos tirar as vidas de pessoas que nós amamos? Não. Cada um tem o seu momento. Cada um tem a sua hora de partir. Quantas pessoas, milhões de pessoas contraíram o vírus? Quantas pessoas morreram? Todo mundo morreu? Não. Infelizmente, aquele que contraiu e teve a sua situação agravada e teve o seu desligamento físico, foi culpa de quem? Do vírus? Ele teria que morrer de uma forma ou de outra, mais ou menos próximo daquilo que estava planejando. Poxa, mas meu filho merecia isso? Cada um tem o seu momento. Ou a minha esposa, meu filho com 20 anos, meu pai, não sei o quê, pessoas amadas, são pessoas queridíssimas para todos nós. Mas nós temos que compreender. Temos que evitar? Sim. Buscar sempre, né? A gente tem que evitar ao máximo do contágio, como está sempre colocando. Mas compreender que esses momentos são necessários para o nosso crescimento.
que ninguém está sendo tirado a vida porque Deus é ruim, tá? Porque ele não, o planeta está se transformando. Tudo está e nós temos que entender isso. Se nós estamos percebendo uma mudança neste bendito planeta, as coisas que estão acontecendo conosco, só não vê quem não quer. Esse ano aconteceu de tudo, gente. E nós estamos aqui sobrevivendo. Eu estou aqui falando para vocês e outros estão ali. Estão mostrando que mesmo com todas essas dificuldades que a gente está passando, nós vamos conseguir alcançar. Tem aqueles que não vão. Vão fazer o quê? Vamos nos matar também? Não. Cada um tem o seu momento. Esta criatura teve que se desligar, talvez já vai para um outro planeta, está sendo desligado para ser conduzido para outro lugar. E nós, espíritas, temos que compreender isso. Nós temos que aceitar. Poxa, morreu tantas pessoas. Cada um tem uma condição física, uma condição que nem todos vão precisar. Mesmo aqueles que pegaram, hoje tem várias pessoas que eu conheço, tomaram aí os medicamentos e acabou. Vida que segue. Mas aqueles que não suportaram é porque já estava pré-determinado alguma coisa para este indivíduo. E eu não vou deixar que isso me abata, que me tire do meu centro, que eu deixe de praticar aquilo que eu quero, que eu deixe de fazer as minhas coisas com todo o cuidado. Vamos seguir, vamos caminhar. As dificuldades financeiras, elas existem? Existem. Para quê? Para eu crescer. As doenças existem? Existem. Para eu aprender e superar. As pessoas que querem me enganar existem? Existem. Eles me ensinam a caminhar pelo caminho certo, a não ir pelo caminho errado. Quanta coisa que a gente está aprendendo. A paciência Quantos de nós vivenciamos até dentro de casa, ficamos aí presos, aprendendo, ouvindo, entendendo às vezes o que a gente não queria ouvir. Então, que esse ano, eu acho que a gente se despede hoje, desta noite. Eu acho que a gente vai ter só agora a segunda-feira, e na próxima quinta a gente já vai estar festejando o nascimento de Jesus, ou na véspera, né? Mas que eu deixe esse legado com vocês, que vocês tenham força, que vocês sejam aquilo que realmente nós somos, que somos criaturas de Deus. O nosso Pai não nos quer o mal, só nós estamos precisando entender o que nós precisamos aprender. Aprender com os erros, aprender com doença, aprender com tudo aquilo que está ao nosso redor, mas jamais deixar que estes aprendizados sejam superior àquilo que eu necessito. Eu não posso me entregar, eu não posso deixar que nada me abata, tá certo? Então, gente, que esse capítulo e um pouco mais que eu estou aqui dizendo para vocês, que vocês realmente se fortaleçam, acreditem, tenham fé, usem desta doutrina kardecista para vocês se alimentarem espiritualmente, para vocês se fortalecerem em algo bom, em algo que seja realmente divino, que nós possamos juntos, se precisar pedir ajuda, que a gente peça ajuda, saiba pedir ajuda, saiba orar, saiba pedir a Deus de forma do coração, não da forma que a gente estava aprendendo aqui neste começo, tá bom? Então eu queria deixar para que vocês pudessem, a cada momento, a cada dia, a cada instante, ser gigantes. É isso que eu quero. Sermos gigantes de coração, de amor, gigantes de bons modos, gigantes de dar bom exemplo, gigantes de não contrair doenças, gigantes de alcançarmos objetivos e as dificuldades se tornarem pequeninas. Porque nós estamos grandes, nós estamos confiando em algo, nós estamos confiando em Deus, nós temos dentro de nós a fé, aquilo que Deus nos deu.
Então, que sejamos espertos, não sejamos idiotas, ignorantes de acreditar em tudo, que tenhamos o discernimento de questionar tudo aquilo que muitas vezes não seja, para você não seja o certo. Isso nós vamos aprender. É assim que nós vamos construir talvez um planeta Terra melhor. Ou talvez nós todos vamos estar unidos em outro lugar. Eu tenho certeza que se nós plantarmos isso do que nós estamos fazendo, nós vamos colher em um lugar melhor tudo isso que estamos plantando. Tá bom? Então, já passou o meu horário, vixe, já passou 15 minutos, me perdoem. Mas a vocês que estão aí me ouvindo com paciência, eu quero desejar a vocês um grande abraço, um abraço caloroso, um Natal onde vocês realmente celebrem o nascimento realmente dê o valor de que é o dia 25 de dezembro. Que vocês contemplem o nascimento daquele que está nos ajudando até hoje. Que não seja só em bebida, em comidas, não. Eu até sugiro que vocês no dia 25, no dia 24, antes da virada, façam o evangelho com a família. Leiam o evangelho antes de começar a beber ou de começar a comer. Faça uma oração antes. Agradeça a Deus por aquele momento. Agradeça a Jesus por ter vindo no nosso planeta, ter nos ensinado tudo isso. E que vocês tenham nesta noite de Natal, no dia de Natal, um amor. Sintam Jesus nos vossos corações. Sintam esse abraço gostoso que a Celeste está mandando, que é muito gostoso. A família unida, não importa se não tem, se eu tenho, um amigo que seja, tem abrace ele, deseje ele todo o amor que você possa ter, transmita o amor que você sente, seja um médium por excelência, tá bom, gente? Muito obrigado a todos, até segunda-feira, se Deus quiser, estaremos lá na casa, nós vamos, o último dia de tarefa, nós costumamos, se alguém puder só me ouvir mais um minutinho, a gente coloca umas garrafinhas de água lá na casa e vocês vão colocar aí também nas vossas casas, que a gente vai direcionar, vai fazer as vibrações, vai fazer a energização destas águas. Para quê? Para que ela possa ser tomada no dia de Natal. E essa água, ela tem assim um poder magnífico do amor e da fé. Ela pode ser doada. Você pega a sua garrafa, está enchendo lá, encheu, foi abençoada naquele momento, você pode distribuir para quem você quiser. E isso nós vamos fazer, que nós chamamos a bênção das águas, nós vamos fazer na próxima segunda-feira, tá certo? Lá, direto da Casa Recomeço. Se vocês tiverem oportunidade, estejam conosco, aproveitem este momento para que vocês possam brindar com Jesus e saúde, felicidade, para que nós tenhamos um ano que vai aí surgir com bastante amor. Nós estaremos retornando apenas depois, nós faremos segunda-feira, e nós só vamos retornar no dia 11 de janeiro. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso, Sueli? Dia 11 de janeiro. Dia 11, me perdoe, dia 11 de janeiro nós retornaremos, né, com os nossos trabalhos, continuaremos todo esse processo. Então, boas férias para todos nós, que esta palavra, que esse momento seja mágico de fortalecimento para todos, que todas essas flores, esses coraçõezinhos, esses beijos sejam retribuídos para todos nós, tenhamos, né, fé, esperança, um ano que vai nascer com muito amor, com muito carinho para todos vocês. Eu agradeço, obrigado, palestra de ensinamentos, lindo, muito bom, eu agradeço. É uma palestra que está aqui, ó, gente, no Evangelho. Ela precisa só ser interpretada por nós, tá bom? Um beijo bem grande para todos vocês e até a próxima oportunidade. Até segunda-feira estaremos juntos novamente, tá bom? Muita paz, muito amor para todos. Que assim seja.
Gratidão.